Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta segunda-feira, 27 de setembro. Celebramos a memória de São Vicente de Paulo, presbítero e fundador. Nesta 26ª semana do Tempo Comum, nosso evangelho é Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. O maior que se faça o menor. O grande se faça pequeno. O reino de Deus estabelece para nós e para a comunidade cristã, para os discípulos, escalas de valores diferentes que aquelas calcadas pelos nossos critérios mundanos, pelos critérios do mundo. Apresenta, então, uma verdadeira contraposição, desvalorizando o que o mundo valoriza, engrandece, apresentando então para nós neste evangelho como valor fundamental o que não parece importante aos olhos das pessoas. No contexto, Jesus fez frente a uma mentalidade um tanto quanto mesquinha, medíocre, pequenina demais, que grazava entre os discípulos, preocupados em saber qual deles seria o maior entre eles. Horas, quantas vezes ainda dentro de nossas comunidades isto se repete? Queremos ter o maior, queremos ser aquele que por primeiro chegou e então toma conta de todo o espaço e não permite que outros disponha também os seus dons, seus carismas, suas graças e talentos. E assim muitas vezes agimos com atitude tão medíocre, uma atitude tão mesquinha na fé e no comportamento de um cristão, de alguém que diz colocar-se a caminho de Jesus, ao lado de Jesus e adesão ao Evangelho. Evidentemente, este está agindo com os padrões do mundo, com os pensamentos mundanos e a forma do mundo agir e pensar. Para dictar, então, quem entre eles estaria em condições de considerar-se o maior, Jesus propõe-lhes uma prova um tanto quanto concreta. Ser capaz de acolher uma criança em seu nome. Na cultura da época, é importante isto. Este gesto supunha uma reviravolta na mentalidade assim em vigor. Acolher significava valorizar, dar atenção, colocar-se do lado, colocar-se totalmente à disposição de alguém e mostrar-se, então, gentil e atencioso. E que este, então, tinha assim a sua dignidade, o seu valor, a sua presença. Mas tudo isso deveria ser feito, então, às crianças aqui no Evangelho. cuja a desvalorização social
era bem conhecida. Na perspectiva, então, do mundo, acolher uma criança era pura perda de tempo na época em que este evangelho foi escrito e vivido os discípulos com Jesus. Então, no horizonte do reino de Deus, acolher uma criança em nome de Jesus transformava-se assim num gesto de grandeza. Acolhendo-a, acolhia o próprio Cristo, o Messias, Jesus, Yeshua Salvador, Deus Salvador. A grandeza, neste caso, consistia em amar a quem não era amado, dar valor, valorizar quem não era valorizado. É a dignificação do outro, mostrar-se assim então solidário, mostrar-se então aberto à necessidade do outro. E uma criança aqui então toda ela é assim dependente, ela é aquilo que podemos dizer, não é? Um tanto quanto ingênua. Jesus não quer dizer acolher infantilidade, Jesus quer dizer acolher então esta atitude da pequenez, da dependência. Que nós possamos olhar então esta palavra, refletir este evangelho e deixar que a palavra do Senhor de fato transforme o nosso coração, a nossa vida. Que sejamos a profecia de Deus comunicada e Jesus ensinando que a verdadeira grandeza reside na humildade do nosso coração e na nossa pequenez. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.